Quais serão os caminhos legais do processo do impeachment da presidente Dilma no Senado Federal? O rito é diferente do que foi usado na Câmara dos Deputados? O Supremo ainda pode vir a ser uma última alternativa de resistência para a presidente da República? Conversa comigo sobre essa face jurídica do impeachment o professor Thomas Bustamante, da Faculdade de Direito da UFMG, o professor que é doutor em Filosofia do Direito. Bem-vindo, professor. Olá, Vivian. Obrigado. Thomas, o processo de impeachment está cercado de muita polêmica, inclusive dentro do próprio meio jurídico. Como é que você indicaria os principais, quais são os principais questionamentos? Eu acho que os questionamentos, importa a gente trabalhar também os questionamentos que já foram resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque muitos desses questionamentos dizem respeito a toda a legitimidade do processo, né? O Supremo até agora teve uma intervenção que começou muito bem na DPF 378, quando ele protegeu, de uma certa maneira, o rito, mas nos últimos dias a comunidade jurídica não recebeu de uma maneira muito bem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o mandado de segurança que a AGU entrou contra o presidente da Câmara, pedindo que fosse suspensa a deliberação em plenário, porque o relatório fazia referência a elementos estranhos à defesa da presidente Dilma Rousseff. Fazia elementos que iriam além da denúncia que foi originalmente recebida pelo presidente da Câmara. Por exemplo, a delação do Delcídio do Amaral, ou valorações ou impressões do relator sobre fatos estranhos, a alusão a fatos, né, que vão muito além do que estava ali contido na denúncia. Que é a questão das manobras. A denúncia estava fundada apenas nos atrasos de repasses para programas sociais que haviam sido quitados pelos bancos públicos, as chamadas aí pedaladas fiscais, e a abertura de créditos suplementares que eventualmente poderiam ultrapassar a meta de superávit primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eram essas as duas únicas acusações, e o relatório não poderia, na minha opinião e na opinião da AGU, na opinião da maioria da comunidade jurídica, ele não poderia, em benefício do princípio do devido processo legal, tergiversar sobre qualquer elemento estranho. Não poderia ter sido feita prova sobre qualquer elemento estranho, não poderia ter sido ouvido nenhum expert sobre qualquer elemento estranho, e o relatório não poderia sequer mencionar esses elementos estranhos. Por quê? Porque se os denunciantes tivessem não satisfeitos com o processo do presidente que mandou receber a denúncia, porque ela falou só dessas duas coisas, eles que tivessem, então, entrado com recurso para o plenário. A defesa foi feita nos estritos limites da acusação. E se você permitir qualquer outro tipo de interferência, qualquer outro tipo de acusação, qualquer outro tipo de menção, você vai estar violando o princípio do devido processo legal, como eu acredito que aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso falou que esse tipo de menção não seria tão problemática, porque seria apenas um obiter dictum, ou seja, algo que foi dito, mas que não influenciou a parte dispositiva, a parte que é o voto do julgamento. Mas eu pergunto, então, para que foi dito? Para que o relatório fala? É curioso, inclusive, que assim, na votação no plenário, o que chama a atenção é que o argumento do crime de responsabilidade com base nas tais pedaladas fiscais, elas praticamente não são mencionadas pelos deputados. Ele desaparece por completo. Isso é consonante com essa crítica? Como é que você relaciona esse comportamento dos deputados, não é, de não usar esse argumento? Que é o argumento, afinal, do processo. É a única acusação que está em discussão. Né? Quando os deputados dizem, eu decido em homenagem ao meu filho, em homenagem à minha tia de 90 anos, eu decido em homenagem a Deus, ou eu decido porque eu quero mudança, ou eu decido porque... Contra a corrupção. Quero ir contra a corrupção, ou eu decido porque eu estou com saudade da ditadura militar. Quando eles fazem esse tipo de coisa,
eles estão se desvinculando completamente do processo do instrumento acusatório, né? Eles estão tratando o processo como se fosse uma eleição indireta. A única diferença, ou a principal diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo é que no presidencialismo os mandatos são fixos. O parlamento, ou o Congresso Nacional aqui no Brasil, não tem legitimidade para, com base em qualquer juízo de conveniência e oportunidade, um juízo político, um juízo pautado em critérios de preferência, de escolha, né, retirar o presidente Como, por da exemplo, República. Essa presidente não está indo bem, então Essa vamos presidente tirar. não é boa. É disso que você está falando. Sim, ela não tem maioria, ela não consegue estabilizar a economia. Nada disso é permitido. O que nós temos aqui é uma Constituição que diz que única e exclusivamente quando tiverem previsto crimes de responsabilidade, que são atos ilícitos, que são atos que obedecem a um código jurídico, ao código binário do lícito e do ilícito, não tem alternativa, ou algo é conforme ao direito ou não é. Eu não posso... um bom julgamento jurídico, diz o professor Neil McCormick, é um julgamento que obedece a regras universalizáveis, a regras que sejam válidas para todos. O maior problema desse processo de impeachment, o que faz ele se aproximar de um golpe, na minha opinião, que faz ele se aproximar, ser um golpe de Estado, na minha opinião, é que ele é um julgamento seletivo. Ele é um julgamento que é pautado em critérios que são ad hoc e ad hominem. Um critério ad hoc é um critério que muda conforme o caso, muda conforme a hora, muda conforme o momento. E um critério ad hominem é um critério que muda conforme a pessoa. Eu fiquei muito orgulhoso de ver um deputado federal, para quem eu dei uma pequena consultoria jurídica, falar isso, não com essas palavras, mas falar dessa seletividade na hora de dar o voto dele. Não, o grande problema não é o Congresso, a Câmara ou o Senado, né, a partir de um julgamento imparcial, considerar ilícitas as pedaladas fiscais. O grande problema é ela considerar lícita para um e ilícita para outro. O grande problema havia uma censura, um linchamento público por causa de pedaladas fiscais no caso da presidente Dilma Rousseff, e nós temos 17 ou 16, não sei o número exato, governadores exatamente na mesma ocasião. Que praticaram os mesmos atos durante o governo. Exato. Inclusive, segundo uma acusação feita pelo senador Lindenberg Farias, no plenário do Senado, que está gravado, inclusive o senador que eles querem que seja o relator, o nosso ex-governador Augusto Anastasia. Ele, segundo afirma o senador Lindenberg Farias, fez exatamente a mesma coisa. E no mesmo ano, o ano de 2015, o governador Geraldo Alckmin teria promulgado, né, 31 decretos abrindo créditos fora da meta fiscal. Quando a presidente Dilma fez 6. Essa seletividade é o que incomoda. É isso que deixa estampado para qualquer observador imparcial que se trata de um golpe de Estado. Né? Agora, na hora dos senadores analisarem, como é que você enxerga essa situação? Muitos deles foram governadores. Vários deles. Tem aí o exemplo, que o Lindenberg, que é o senador pelo Rio, se referiu em relação ao Anastasia, que foi nosso governador aqui, e o atual governador de São Paulo. Ele se referiu ao Paraná isso, também. Isso, inclusive, deve vir a público novamente, ser discutido e tal, durante o julgamento e a análise do processo lá no Senado. Eu acho que vai ser extremamente constrangedor. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção... aqui que são 22 senadores, são 81 senadores, dos 81, 22 foram governadores. E tem um que foi presidente da República, que é o Fernando Collor. Pois eu acho que vai ser extremamente constrangedor para eles, porque essa seletividade vai ficar patente. E lá eles não vão poder mais dizer, como o Supremo Tribunal Federal entendeu, que estão fazendo apenas uma autorização para que o presidente seja julgado. Decisão, na minha opinião, errada do Supremo Tribunal Federal, porque ainda que seja uma autorização, é uma autorização vinculada a certos pressupostos jurídicos. Não é uma autorização livre. Não é uma autorização
para julgar o presidente da República. É uma autorização para julgar o presidente por essas razões. E isso não foi discutido em nenhum momento. Essa vinculação aos termos da acusação original não foi discutida em nenhum momento. Mas vai ser constrangedor. Então é possível desvincular, essa autorização pode ser dada independentemente do mérito. Pode ser dada Eles sim. estão entendendo dessa maneira. O relator da Comissão Especial na Câmara entendeu dessa maneira e o Supremo Tribunal Federal não teve coragem de virar para ele e dizer que isso estava errado, né? Não sei como eles vão entender no Senado, não sei se... foi o questionamento da AGU. Esse questionamento da AGU, na minha opinião, foi muito bem construído. Vai aqui um elogio público, né, ao ministro Cardoso, que fez a defesa, muito bem construído, um argumento muito bom, mas é um argumento que funciona sob um pressuposto. O pressuposto de que vai ser um julgamento jurídico. E lá no Senado eles têm o dever de fazer um julgamento jurídico, porque lá existe uma necessidade de capitulação de um crime. E uma capitulação de um crime é um ato de aplicação do direito. Chamem isso do que quiserem. Chamem de processo político-administrativo, mas eles vão ter que verificar na lei. Teve o crime A, teve o fato que se enquadra nesse crime A. Todos os fatos iguais que chegarem aqui e se enquadrarem nesse crime A vão merecer o mesmo tratamento. Esse tipo de coerência é necessária. É o julgamento. O que aconteceu na Câmara não foi um julgamento, não teve esse caráter. Foi uma... É por isso que tem essa expectativa de que no Senado aconteça nesses termos. Por ser um julgamento. É o que a lei exige, é o que o Supremo reconheceu que tem que ser feito. Se você me perguntar, Vivian, você acha que vai acontecer? Eu quero saber. Que não. Você acha que não? Eu acho que vai ser um passar golpe. Por cima de tudo eu isso? acho que vai ser igual essa deliberação que nos enojou a todos que puderam assistir desde o início até o fim essa sessão da Câmara dos Deputados no último domingo. Vai ser eles vão tentar dar uma aparência de tecnicidade ao julgamento, mas o tipo de juízo que vai ser feito, a lógica que vai presidir essa escolha vai ser muito parecida. E se acontecer isso que eu estou prevendo, aí vai ser uma grande humilhação para o Brasil na comunidade internacional. E isso pode ter consequências jurídicas na ordem jurídica internacional. Porque aqui no Brasil, o Supremo diz, não, a gente não pode entrar no mérito, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos entra no mérito, sim. E se ela apurar essa seletividade, se ela apurar essa insinceridade na fundamentação... Quer dizer que ainda é possível, depois da presidente julgada, e se isso vier a acontecer, se ela for julgada e condenada e afastada em definitivo do cargo, ela pode pedir um novo julgamento pela Corte Interamericana? Não, ela pode pedir uma condenação do Brasil por violação de direitos humanos, de direitos políticos do povo e de direitos humanos, a garantias processuais da presidente. Claro que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não poderia interferir na soberania do Brasil e tirar o Temer e colocar a Dilma de novo. Mas para a comunidade internacional, uma condenação dessa tem consequências políticas, morais. Pode pedir punições. Pode pedir sanções econômicas, pode pedir uma declaração formal, e isso tem consequências morais, isso tira a nossa credibilidade, isso produz mais instabilidade política ainda. Isso é perfeitamente possível. Agora, eu só queria voltar um pouquinho, nós avançamos um pouco para o final dessa história, né? E eu queria te perguntar um pouco sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Você falou aí que o Supremo pode dizer assim, não, eu não vou entrar no mérito, não é? O Supremo tem agido, eu quero te perguntar sobre isso, mas antes eu queria saber o que você pensa do comportamento do Supremo em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O presidente da Câmara é réu num processo que está no Supremo Tribunal Federal e notoriamente tem agido de forma partidária e adversária à presidente para conduzir todo o processo. É visível isso. Isso tem sido muito questionado, quer dizer, a legitimidade do presidente do presidente Eduardo Cunha, para conduzir esse processo, dada a posição dele,
né, de tamanho antagonismo. Mas e aí? E o Supremo Tribunal Federal, que tem um processo dele como réu nas mãos? Sobre É razoável isso? Como é que é? Primeira premissa da minha resposta. Não vou acusar ao Supremo Tribunal Federal de estar agindo ele próprio de maneira partidária. Acho que quem está agindo de maneira partidária, de maneira absolutamente censurável do ponto de vista ético, é o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha. Agora, acho que o Supremo ele tem uma jurisprudência que no mínimo inadequada. O presidente Lula diria que é covarde, eu diria que é inadequada. É uma jurisprudência que não... Eu até escrevi um trabalho já sobre isso na época da aprovação daquelas emendas aglutinativas, nas PECs do financiamento de campanha e da minoridade penal. Né? A acusação que eu faço ao Supremo Tribunal Federal é que ele tem, historicamente, não apenas agora, né, antes da resposta, vou fazer uma pequena contextualização, uma jurisprudência que interfere indevidamente em juízos políticos do Legislativo. Vou dar um exemplo. A liminar da ministra Carmen Lúcia sobre os royalties do petróleo, na minha opinião, é uma intromissão absolutamente indevida nos juízos políticos próprios do Legislativo. Então tem uma espécie de ativismo onde ele não é chamado, mas que se coloca ao lado de um passivismo em relação ao processo. O Supremo tem uma jurisprudência que é uma espécie de coringa. Cada vez que eles querem indeferir alguma coisa, eles dizem, não, isso aqui é questão interna corporis. E essa palavra tem um efeito mágico, neutralizador. Interna corporis? Interna corporis no sentido de que é uma matéria meramente regimental. É uma matéria de competência exclusiva. Isso é um problema do Legislativo. Do Legislativo, mas não é. Quando, por exemplo, se interpõe um mandado de segurança contra o presidente da casa para que ele respeite o devido processo legislativo, nós estamos protegendo as minorias no parlamento, ou às vezes até as maiorias, que dentro do parlamento, muitas vezes, são massacradas por atos autoritários do presidente da Câmara. O deputado João Willis, por exemplo, impetrou... O presidente da Câmara tem muito poder, não é? Regimentalmente. Regimental. Muito poder. E o Supremo diz, só o presidente da Câmara pode interpretar o regimento. Pô, eu não sei se... Voltando um pouquinho mais atrás no tempo, né? Teve aquela PEC dos precatórios, o Sarney era presidente do Senado. Lembra que ele fez 2 sessões no mesmo dia? Ele aprovou em primeiro turno uma emenda constitucional às 2 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ele aprovou em segundo turno. A Constituição diz que tem que ser aprovada em 2 turnos e o regimento diz que tem que ter 5 dias de intervalo. E o Supremo diz, não, isso é matéria interna corpus, nós não podemos interferir na intimidade do parlamento. Meu Deus do céu, nós precisamos interferir para que o parlamento cumpra suas próprias regras. Essa jurisprudência que proíbe que a gente fiscalize judicialmente o regimento, isso é um anacronismo autoritário que tem que ser abandonado. Então, essa é uma primeira premissa. Temos que acabar com essa inércia do Supremo em resguardar o procedimento. Teve um argumento na ADPF 378 que responde a sua pergunta, que é o PCdoB, na ADPF 378, ele diz o seguinte, não podemos admitir que Cunha presida o processo em que Dilma está sendo julgada porque ele não tem nenhuma imparcialidade, não tem nenhuma isenção. O Supremo rejeitou esse argumento. O Supremo diz que, como o julgamento é político, não tem como a gente impedir essa imparcialidade. Mas eu acho que há um limite para isso. Se ficar claro um desvio de finalidade, se ficar claro uma extorsão, se foi ficar inclusive claro... alegado desvio de foi finalidade, alegado desvio de que seria uma vingança do Temer a ter, inclusive, admitido o processo do impeachment na Câmara. Né? Eu queria avançar um pouquinho, porque senão nós não conseguimos cumprir aqui conversar de assuntos importantes, como, por exemplo, a questão do mérito. O Supremo tem feito algumas sinalizações, os ministros individualmente têm feito algumas sinalizações que são, inclusive, conflitantes entre si. Não é? Alguns dizem que não, que o Supremo não tem que discutir mérito, foi justamente naquela sessão da quinta-feira da semana passada que o ministro, presidente do Supremo, o ministro Lewandowski, disse que sim, que o Supremo pode vir a examinar
o conteúdo mesmo do processo de impeachment da presidente Dilma. Qual que é a sua impressão sobre isso? E, pegando carona nisso tudo, depois do Senado julgar e, eventualmente, condenar a presidente, o Supremo vai dizer, não, pera lá, eu discordo. Pois pode acontecer? Na história, o Supremo nunca fez isso. Mesmo quando alguns processos de impeachment nem sequer foram iniciados, por exemplo, foi feito pedido de processo de impeachment contra o Sarney, foi feito pedido contra o Fernando Henrique Cardoso, foi feito pedido contra o ministro do STF, contra o ministro Gilmar Mendes. Todos esses processos foram negados, mas foram impetrados de mandado de segurança e o Supremo discutiu. Então a matéria do impeachment não é nova na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Existem vários julgados, historicamente, alguns anteriores à Constituição de 88, e o Supremo nunca entrou no mérito. E sempre disse que nunca iria entrar. Eu acredito que seria preciso muita coragem, seria preciso de algo muito escandalizador para que ele entrasse. Eu não tenho a esperança de que ele entre. Acho que ele poderia entrar para, eventualmente, verificar se houve ou não uma alegação grosseira, como essa que eu falei, de extorsão, de desvio de finalidade, que é uma prova muito difícil de ser feita. Então, agora, depois que tiver o resultado do julgamento do Senado, eu acho praticamente impossível. Isso pode acontecer antes do julgamento do Senado? Poderia ter acontecido quando eles arguíram a suspeição do Eduardo Cunha. Poderia ter acontecido se tivessem demonstrado com clareza que houve essa seletividade repugnante do ponto de vista moral no julgamento. Mas eu tenho muito poucas esperanças que ela venha acontecer. Só para esclarecer. Eu acho que pode ser. O Supremo estava muito cansado na quinta-feira à noite. Estavam decidindo vários mandados de segurança por um período desde 5 horas da tarde até 1 hora da manhã. Os votos estavam sendo, tirando o voto do relator, os outros estavam sendo construídos ali na hora, com construções até nem muito bem feitas. Quer dizer, não foi uma causa em que o Supremo tenha tido condição de se debruçar adequadamente sobre o problema. Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de não deixar de tocar na questão do rito mesmo do Senado. Rapidamente a gente passar como é que esse rito, como é que ele funciona. O processo chegou nessa segunda-feira, não é isso? Parece que existe aí algumas horas para que seja instalada a comissão. Na verdade, pelo prazo regimental, a comissão pode ser instalada até sexta-feira de noite. Até sexta. Os partidos, inclusive acabei de ter a notícia de que o Partido dos Trabalhadores disse que vai utilizar todo o prazo e só vai indicar os seus membros da comissão na sexta-feira à noite. Então, provavelmente, o cenário é de que essa comissão se forme na segunda-feira. Eles vão eleger depois relator, presidente, né? Vai Tem ser 2 dias para isso? Não sei exatamente o prazo em dias. Mas é um prazo curto. É um prazo curto. Vai ser aberto um prazo de defesa e quando tiver sido concluída a defesa e concluído o relatório, ela vai a julgamento no plenário para que se decida se vai ser instaurado ou não o processo. Parece que essa aprovação ou não desse relatório que vai sair dessa comissão aí, há uma projeção de que até metade de maio isso aconteça. Talvez até antes. Talvez até antes. Eu não tenho aqui os dados precisos. Pode ser que eles comecem a fazer um monte de sessão sábado e domingo. Eu não sei o que tipo de serenidade eles vão tentar imprimir nesse processo. Em sendo instaurado, começa um processo supostamente segundo o devido processo legal, o contraditório e a mais ampla defesa. Será que a gente pode acreditar nisso? Posso fazer um comentário de 30 segundos para finalizar? Eu acho que... Só lembrando que é Lewandowski, então, que comanda esse julgamento, né? A partir daí, né? Ele vai ter uma reunião agora com o presidente da Câmara para tentar fixar esse rito, mas pode ser que surjam questionamentos judiciais e esses mandados de segurança ou essas ações, de modo mais geral, pode ser que essa comissão cometa alguns erros
pode ser que tenha algum tipo de ilegalidade que foi alegado em relação à Câmara. Mas em relação aos Senado, aspectos políticos, você acredita que não tem a menor chance? Eu acredito, sim, eu acredito que temos um problema sério na Constituição Federal de 88. A Constituição teve grandes méritos, foi uma Constituição que mobilizou a sociedade brasileira para a democracia, foi uma Constituição que protegeu de maneira ímpar os direitos sociais, uma Constituição que abriu caminho para várias mobilizações e reivindicações de direitos, mas no capítulo específico do impeachment, ela permite uma prática política como essa que a gente tem aqui. Nós temos um presidencialismo de coalizão, onde o presidente é eleito e depois que ele é eleito, ele tem que negociar um apoio parlamentar com o parlamento. E ele não governa se ele não tiver essa maioria. Ficou muito claro isso com os poucos governos que nós tivemos depois de 1988. Ele não governa. E se nós não tivermos uma legislação de impeachment mais rigorosa, nós vamos ter o presidente fazendo negociações políticas para ter a maioria, mas em caso de traição, como foi isso que nós tivemos nesse mandato, o vice-presidente também está fazendo as suas coalizões com a maioria e, de repente, a recompensa que ele dá é um pouco maior. E aí, o impeachment vai ser visto sempre como uma opção. É um precedente. Um precedente horroroso, com uma espécie de eleição indireta, justificada sobre falsos pretextos. Desculpe, mas muitos deputados falaram isso, eu acho que eu tenho direito de falar isso também. Uma fraude, porque é um recall legislativo travestido de processo judicial, um recall legislativo com uma condenação jurídica por um crime que todos nós sabemos que dificilmente aconteceu, né? Professor, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço pelo convite, espero que possa ter ajudado de alguma maneira. Obrigado. Com certeza. Eu conversei com o professor Thomas Bustamante, que é da Faculdade de Direito da UFMG, doutor em Filosofia do Direito. E nós falamos aqui sobre os aspectos jurídicos do impeachment, agora que ele chegou ao Senado, a possível participação do Supremo Tribunal Federal, o entendimento do professor sobre esse processo, as contradições que estão embutidas nele. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.